E hoje nós vamos falar de um mecanismo muito interessante. Normalmente, nós estudamos o fenômeno mediúnico ou de sensibilidade, parapsíquico, você pode chamar como quiser, mas nós estudamos o fenômeno mediúnico, mesmo do ponto de vista da neurofisiologia, mas como sendo uma informação que chega do plano sutil para o plano da matéria, através de pessoas que se colocam como meios para isso, como médiums para isso, tá? E hoje nós vamos falar um pouquinho de um mecanismo que é o contrário disso. Então a gente tem o estudo do fenômeno da mediunidade através do nosso cérebro. Nós já estudamos bastante sobre isso, e cada um também à sua maneira. Basicamente, a gente tem uma diminuição dos estímulos da região da frente do cérebro, que são os núcleos, que são os nossos vigias, os nossos sensores, que seria o nosso superego, talvez, uma parte disso. E a partir dessa diminuição de estimulação, eu libero o cérebro um pouco mais para uma conexão com o plano sutil. E, enfim, aí os mecanismos com base em cada tipo de mediunidade. Porém, existe sempre uma probabilidade mais ou menos importante de que nós passemos a interferir naquilo que está chegando do plano sutil para o plano da matéria. Isso nós vamos chamar genericamente de animismo. Seria uma interferência nossa na informação que está chegando. Mas nós vamos estudar como isso acontece do ponto de vista do cérebro, para a gente tentar entender como se evitar que a gente interfira num mecanismo mediúnico que precisa ser, segundo o que a Sônia falou para nós, o mais puro possível, o mais pueril, talvez, possível, mas ao mesmo tempo entendendo que ele faz parte do mecanismo da mediunidade. Então, ou a mediunidade nossa geral é a informação que chega de lá para cá, e o animismo é a nossa interferência nesse mecanismo. Mas ela não precisa ser ruim, é isso que nós vamos tentar entender. E como isso se relaciona com a música, óbvio, em especial com um determinado instrumento musical que nós vamos conhecer. Onde é isso daqui? Um brinde, um prêmio para quem falar onde é isso. Hã? Minas Gerais. Não é Minas Gerais. Não. Essa aqui é um lugar muito bacana, chatinho de chegar, que chama Parque Estadual dos Três Picos, que fica em Nova Friburgo, região serrana do Rio de Janeiro. E é uma área muito bacana, porque ela é fria toda a vida, mas tem um visual que convida muito à contemplação e a esse exercício de conexão com o plano sutil. E uma vez que você está sozinho, o animismo, ele tende a ser menor. Nós vamos entender o porquê, tá bem? Vamos ver qual é a relação dessas coisas aqui, e principalmente com isso aqui. Então, olha só, nós vamos passar a entender o seguinte: o animismo como uma exteriorização do nosso conteúdo interno. Olha, animismo, em síntese, é a gente colocar a experiência da gente numa informação que está chegando do plano sutil. É a gente contaminar uma informação que vem chegando do plano sutil. Mas sabe o que acontece? Não tem como não haver animismo. Ok, existiram médiuns incríveis e que a gente pode dizer com a mão no fogo que não tinha animismo. Mas sabe que tinha? Porque o animismo é importante no processo mediúnico, porque é através dessa interferência nossa no que está chegando que a conexão vai ficando mais estreita, vai ficando mais profunda, vai ficando mais ligado. Olha que coisa bacana. Então o animismo, ele deixa de ser um obstáculo, deixa de ser uma coisa não positiva,
em uma reunião mediúnica ou, enfim, em uma reunião de grupo, de canalização, de trabalho espiritual, qualquer que seja. Mas ela deixa de ser uma coisa ruim e passa a ser um mecanismo que está acontecendo, e a depender de como ele acontece, aí sim a gente vai interferir positivo ou negativamente no processo mediúnico de cada um de nós, independentemente de que tipo de mediunidade nós estamos falando. Se nós estivermos falando talvez de mediunidade de incorporação, o animismo ele fica menos evidente, porque existe uma supressão do consciente para que o médium passe a incorporar aquela entidade de forma plena, sem ter consciência, na maioria das vezes, do que está acontecendo. Porém, a maior parte dos mecanismos mediúnicos mais atuais, para que a gente não tenha, eventualmente, uma dificuldade de lidar com o conteúdo psíquico que chega numa transmissão mediúnica, os processos mediúnicos tendem a ser semiconscientes ou até conscientes. Por exemplo, quando uma pessoa está descrevendo uma cena que está vendo no plano espiritual, sem que ela perca a consciência daquilo. Se ela não está perdendo a consciência, existe uma chance maior de estar havendo animismo ali? Sim. É isso que nós vamos compreender. Mas não é ruim. Importante é que a gente, à semelhança do que a Lili falou para nós, de que a gente não traga o cotidiano nosso, que não esteja limpo, o cotidiano pesado, carregado, para que a gente possa então se abrir para outras coisas, e junto com a mensagem que a Sônia trouxe para a gente, para que a gente esteja mais puro, mais criança diante dessas situações. O nosso objetivo em uma reunião de trabalho espiritual é a gente atrapalhar o menos possível, sem que isso fique forçando na mente da gente o seguinte pensamento: opa, isso daí tem cara de animismo, você está, é melhor não falar isso daí porque isso é conteúdo seu. Gente, a gente pode sentir e pensar isso quando a coisa estiver muito aflorada, muito consciente, mas às vezes a gente vai acessar núcleos de memória emocionais, e a partir desses núcleos é que nós vamos estreitar a relação com a matéria que está chegando do plano sutil. Então vamos lá. Então o animismo nós vamos entender como isso daqui, ó, é uma exteriorização de um conteúdo interno. O animismo, não o conteúdo do plano sutil que está chegando, tá bem? E nós vamos ver o que tem a ver isso daqui, tá? Para entender o seguinte, olha, o animismo passa a ser para nós uma ponte clínica com o caminho espiritual, com o plano espiritual. Porque não tem como nós não transitarmos pelas matrizes que a nossa mente tem com base nas nossas experiências. Lembra aquela brincadeirinha de falar em, pensa aí que você está chupando um limão, põe na mente isso aí, corta o limão no meio, pega a parte mais suculenta dele, esfrega na língua o limão, na mente, faz isso daí. Talvez nem todo mundo, mas um ou outro vai dar uma salivadinha, porque essa memória, ela é tão forte que ela chega a desencadear mecanismos do nosso sistema nervoso autônomo, fazendo a gente salivar, tá bem? Exatamente tal qual um mecanismo mediúnico o faz. Nós já estudamos isso no passado. Mediunidade de desdobramento tende a ser a maior atividade polinérgica, hipotensão, sudorese, sonolência, desdobramento, por aí vai. E a mediunidade de incorporação tende a elevar a pressão arterial, tende a fazer mais tônus muscular, para que ela possa ocorrer pelo caminho correto, que seria o sistema nervoso simpático. Então, o animismo é uma ponte para nós. Então, longe da gente achar que ele é só uma interferência nossa, ele pode ser uma ferramenta útil se a gente predispõe o cérebro a estar o mais claro possível, o mais límpido possível.
E parte disso é através do nosso cotidiano. Essa é uma das razões pelas quais a gente fala que durante uma reunião de trabalho espiritual, a gente pede que a pessoa não tenha fumado, por exemplo, ou não tenha ingerido bebida alcoólica, enfim, são vários preparos. É uma listagem que compõe a higiene de preparo para uma reunião de trabalho espiritual. Mas um dos objetivos disso é dificultar que durante o animismo que vai ocorrer como fenômeno precursor do acoplamento espiritual, para que a gente dificulte com que as nossas impurezas ou nossa densificação faça eclodir em nós memórias não saudáveis para aquele fenômeno mediúnico. Deu para entender a ideia? Tá? Vamos chegar lá. Então, o quarto aqui é uma ponte para isso. O André Luiz, no livro Domínios da Mediunidade. É animismo? André Luiz caracteriza animismo, olha só, não exatamente a incorporação sempre, mas é isso daqui, ó, conteúdos profundos da memória, memórias propriamente dito, registros emocionais. Por isso, quando a gente está num trabalho espiritual, a gente orienta que a gente evite uma sintonia emocional com o que está sendo relatado, com a cena em si, com o que esteja acontecendo numa reunião espiritual. Porque uma sintonia com base nas nossas experiências emocionais, especialmente se elas forem conscientes ou semiconscientes, isso pode atrapalhar a gente. A gente deixa de ser um socorrista e passa a ser mais um socorrido naquele momento. Está claro isso? Então olha lá. Isso tudo aqui acontece durante o animismo. É uma eclosão, uma exteriorização de material inconsciente e subconsciente, tá? Mas normalmente são experiências pretéritas. Muitas das vezes, se nós consideramos que nós somos espíritos velhos, com tantas existências, tantas encarnações, nós temos uma bagagem de experiências fortes, muito grande, positivas e não positivas. Então, às vezes, durante um processo de fenômeno mediúnico, eu vou trazer lá do subconsciente, lá do átomo permanente, lá dos registros mais profundos, partículas que, ao se sintonizarem com o contexto da reunião, vão fazer eclodir uma memória, muitas vezes traumática, e que a gente pode não ter conta disso de maneira consciente, mas isso vai interferir no processo mediúnico. Agora, quando isso acontece, é importante que a gente tente exercitar uma neutralidade, para que a gente continue no papel de socorrista. Está claro? Vamos continuar. Então, a animismo, para o André Luiz, nem sempre vai ser uma interferência. Olha lá, é uma ponte entre núcleos cerebrais, entre padrões psicobiológicos. Já ouviram falar disso? Padrões ou comportamentos psicobiológicos? Falamos tantas vezes sobre como que a glândula pineal gera impulsos no hipotálamo e os núcleos hipotalâmicos, controladores de comportamentos psicobiológicos, desencadeiam em nós atitudes que eventualmente a gente não queria ter tido, tá? Olha lá. Um animismo pode conter memória implícita, dissociação parcial. Isso aqui é legal, tá? Só porque essa dissociação não é da realidade do ponto de vista patológico, mas é uma subrealidade que você tem acesso naquele momento. Mas é isso que a gente quer durante um fenômeno mediúnico, porque a partir dessa dissociação é que a gente, em contato com uma informação sutil, veicula aquilo. Seja por clareaudiência, por clarividência, seja por conhecimento direto, seja que tipo de mediunidade você tenha, por psicografia, enfim. Tá bem? Muito bem. Então, olha lá. Estados hipnagógicos. Opa, faltou um Szinho aqui, tá? Estados hipnagógicos que são transes, mas não transes profundos. São transes parciais. São momentos em que a estimulação cerebral transita entre o nosso estado de vigília
e o nosso estado de sonolência, que é mediunicamente falando, é um desdobramento, tá? Mesmo a pessoa que vai ter uma mediunidade de incorporação, transita pelo desdobramento para que ela desacople, se a gente não fizer isso por vontade, como no trabalho da apometria, por exemplo, mas ela vai transitar por um fenômeno de desdobramento. Quando existe muito desdobramento, como nós já estudamos no passado, existe muita perda de energia. A pessoa fica desvitalizada com muita facilidade. Nesses casos, o fenômeno do animismo não vai atrapalhar tanto, porque a pessoa está mais desconectada. Então, aquilo que eclodir vai ficar mais na esfera do contexto, do que é coletivo, da informação que está transitando ali, do que das vivências pessoais que a pessoa já experimentou, tá bom? Olha lá que coisa interessante. Isso aqui é muito importante, o cotidiano. O cotidiano com base no que você faz todo dia. Tem um experimento recente, eu vou trazer isso em algum momento porque a coisa é muito bacana, que conseguiu quantificar a experiência de velocidade do tempo para as pessoas. A gente costuma dizer que o tempo está cada vez mais rápido, o dia está mais curto para nós. Isso é mais ou menos um padrão para todos nós. Mas o pessoal conseguiu em laboratório quantificar isso. Como é a sua percepção de que o tempo está rápido, diferente do dela? Olha que coisa bacana. E sabe a conclusão muito curiosa que se chegou? Que a nossa forma de viver mais ocidental, a nossa riqueza e quantidade de estímulos não é boa para a percepção da passagem do tempo. A gente tende a sentir o tempo passar mais rápido. Os dias estão voando. E sabe por que os dias voam? Porque a gente não aprende nada novo ou estimulante, ou a vida já te ofereceu quase tudo que ela poderia oferecer para alguém da sua idade. A passagem do tempo vai ser mais longa para as crianças, para os adolescentes, para os adultos jovens, porque há tanto por descobrir que já se ouviu falar, que essa expectativa pelo novo estica o tempo. Olha que coisa importante que é isso. Então, a gente tende, no momento em que se inicia o declínio biológico nosso, a partir dos 30 e poucos anos, em que a gente começa a ter mais morte celular do que replicação, né, biologicamente falando, a partir desse momento, com a nossa forma ocidental de pensar e de agir, o tempo passa mais rápido. A gente começa a falar, eu já não sei, eu não tenho mais tanta coisa por viver, porque eu estou já no ocaso da minha existência. E não deveria. Então eles fizeram uma experiência para ver se isso era real. E começaram a fazer com que aquelas pessoas que fizeram parte do estudo tivessem, entre aspas, se comprometessem a aprender realmente coisas novas e desafiadoras e fazer coisas, especialmente, que elas nunca tivessem feito na vida. Por exemplo, essas pessoas aqui nunca viajaram, então elas vão viajar. Essas pessoas aqui nunca conheceram ninguém diferente, então põem em contato com um estrangeiro. Começaram a fazer coisas que fossem absolutamente novidades. E aí, quando eles refizeram aqueles estímulos e os mecanismos de avaliação, a parte por questionários, eles viram que a sensação da percepção do tempo esticou. E isso é muito importante, porque a gente tem uma tendência, com o passar da idade, a esperar a morte chegar. Eu já fiz de tudo que eu tinha que fazer. Eu vou aprender uma nova língua. Se você já aprendeu várias línguas, por que eu vou aprender mais uma? Não, é para não ter Alzheimer. Não vai funcionar dessa forma. Mas seria fazer alguma coisa realmente nova. Assumir uma responsabilidade que te faça mover, sair da cama de manhã para algo realmente novo. Então isso mexe no nosso cérebro
diminui um pouco da interferência que os estímulos externos provocam na glândula pineal, estimulando comportamentos psicobiológicos e diminuindo a nossa experiência de vida. Tá claro? Deu para entender até aqui? Então, olha a importância que não é aprender apenas uma coisa nova, mas ela deveria ser muito nova, tá? Você deveria fazer o que você... informática é uma coisa. Algo que você não fez mesmo, tá bem? Vamos lá. O que acontece no animismo é isso aqui, ó. A mente cria uma narrativa com base em conteúdos próprios, tá? Então, com base naquelas memórias suas, sejam traumáticas ou positivas, a memória sua, se tiver um conteúdo emocional associado, ela vai ficar presa naquele contexto ali. Vamos ver, Felipe. Você moveu o mouse, você vai chegar ali. Você pode clicar e sem soltar em cima daquele cadeadinho ali e arrastar ele para o lado para nós. Tá, agora já não vamos sair nem mais. Espera só um pouquinho. Tô vendo o cadeado. Tô vendo. Você está vendo o quê? O cadeado, ó. Pois é. Insistente. Então vamos lá. Então, voltando. Então o cotidiano é muito importante. Até mesmo, olha só, fizeram um estudo mostrando que quando você muda de religião, olha que coisa importante, você muda de religião, cansou daquela religião que você estava, ou daquela filosofia, sei lá o quê, olha, eu preciso mudar. Por um lado, isso é muito importante. Por outro, você carrega parte da realidade daquele contexto religioso para aquela nova experiência. Então, durante um fenômeno de mediunidade que você eventualmente tenha, é muito comum de você contaminar aquilo com as experiências daquela religião que você professava. Tá bem? De outra maneira, se você tem o hábito de comer determinada coisa, e aí você, durante um fenômeno mediúnico, você pode, a partir daquela matriz mental da história do limão que a gente falou, você pode fazer com que os poros da sua pele comecem a liberar substâncias que vão criar um aroma, um odor parecido com aquilo que você come. É muito importante isso daí. É uma relação entre o plano imaterial, o cérebro nosso, através dessa conexão via pineal, e o nosso sistema nervoso. E o animismo faz parte dessa conexão, precisa existir. Então, quanto menos a gente, entre aspas, contamina o cotidiano da gente, mais livre a gente está durante um fenômeno mediúnico. Para que aí sim o animismo não seja uma coisa negativa, uma interferência, um obstáculo, e passe a ser, aí sim, um conjunto de memórias, de objetos, que o plano espiritual acessa para fazer de você um canal daquela informação. Deu para entender? Legal. Então vamos lá. Isso aqui acontece, né? Durante o animismo, camadas emocionais antigas, com forte realismo. Às vezes você está descrevendo uma cena e você fica em dúvida: será que essa cena está na minha cabeça? Será que eu vi isso num filme? Será que eu já tive uma experiência anterior daquilo? Esse questionamento, ele é salutar, porque o questionamento faz com que você assuma parte do controle da região anterior do cérebro, que é o sensor, para fazer uma verificação do quanto você está interferindo naquela informação. E isso traz você para um estado de semiconsciência. Então, isso é importante, tá? É positivo. Olha lá que legal. Conteúdos psíquicos profundos ganham forma imagética, ou seja, forma pensamento. Você acessou uma coisa na memória sua que estava lá subconsciente,
eclodiu aquilo. Se aquilo tem um componente emocional, vem com uma carga muito forte. E a partir daí, cria-se uma imagem. Existem estudos mostrando que tudo que você lembrar, lembra do que você comeu ontem à noite? Põe na cabeça. Lembrou? Lembrou nada. Nem metade lembra do que comeu ontem à noite. Mas se lembrar, cada vez que você evoca a memória, ela não é mais um arquivo puro. Ela é um arquivo que vai ser recheado de coisas que aconteceram hoje, de pensamentos que você teve hoje, de conversas que você teve com pessoas. Se você conversou com pessoas que estavam na sua janta de ontem, é uma história. Mas se você não conversou, é um outro contexto energético. Se eu pedir para vocês lembrarem o que vocês comeram no Natal do ano passado, talvez se estiveram juntos, vão lembrar de coisas diferentes, porque essa comida estava mais saborosa para mim, a outra para o outro. Então me gerou um conteúdo de memória associado ao prazer daquilo que você estava comendo, diferente do que gerou para o outro. E quando você tenta lembrar, você vai rechear com outros objetos essa mesma lembrança. Então, toda vez que a gente estiver descrevendo algo ou relatando algo numa reunião espiritual, um trabalho espiritual, você faz esse questionamento interno, se aquilo é animismo, isso é importante, porém, não se preocupe, porque aquilo estará realmente contaminado, não de forma negativa, mas estará contaminado com aspectos do cotidiano, aspectos relacionados às pessoas ao redor, das memórias emocionais daquele grupo que está ali. Tá bem? Ok? Olha lá, isso aqui é uma cena do livro do André Luiz. Hilário questiona se durante o fenômeno mediúnico o médium estaria tendo uma mistificação inconsciente. E o professor responde que isso não é legal, você reduzir esse fenômeno todo mediúnico a apenas com mistificação, criticando o uso desse termo apenas como obstáculo. O animismo ele pode ser, olha, parte natural do processo mediúnico. Então, a partir de hoje, animismo não é para nós mais uma interferência. Mas não necessariamente negativa. Ela pode ser necessária para que aquele conteúdo que precisa vir do plano sutil estabeleça uma ponte sólida com aquele médium para que aquilo seja veiculado. Deu para entender? Então é parte. Nós estamos fazendo um caminho inverso. A gente sempre estudou mediunidade de lá para cá. Porque a amígdala bloqueia ao lado a memória emocional e nós vamos ver agora que o córtex associativo faz a forma de pensamento ganhar uma forma propriamente dito lá no lobo occipital, na região que comanda a visão, mas é sempre de lá para cá. E nós estamos agora fazendo um estudo invertido, nós estamos vendo agora como que a gente está interferindo no processo, mas também facilitando para que lá o plano espiritual também fique, entre aspas, satisfeito de que aquele veículo estava mais preparado, mais adequado para aquilo. Tá bom? Murilo, eu vou tirar uma dúvida com você. Uma vez o professor Wagner Borges me contou que tinha uma moça que foi procurar ele porque ela achava que ela estava com obsessões, ela tinha certeza que estava. Ele olhou o órgão dela, ele riu assim, olhou, você gosta do tal cantor? Ela falou, gosto, eu tenho todos os discos dele. Ele falou, então, de tanto você ouvir, você criou uma forma pensamento que está ao seu lado, você consegue perceber. Essa forma pensamento, ela criou nesse animismo dela. É isso, né? Essa forma pensamento foi tão, entre aspas, concreta, que passou a exercer uma influência sobre ela, sem que fosse uma entidade espiritual, um outro espírito. Aí a dúvida é, com que material, entre aspas, ela criou essa forma de pensamento? Fazendo essa pergunta, isso é maravilhoso. Fazendo exatamente uma conexão cada vez mais emocional com aquele conteúdo. Então, se ela gosta do cantor lá, e ela só escuta a música dele,
em algum momento ela passa a estabelecer uma relação com ele e não com a música. Porque a música deixou de ter só aquele efeito cerebral, eventualmente espiritual, mas ela passou a ter uma relação com a figura daquele cantor, daquele artista, propriamente dito. Então ela já está contaminando a experiência musical dela espiritual com questões, com coisas relacionadas ao cantor. E obviamente, por uma ponte energética, ela vai chegar até determinadas questões, até complexidades e coisas que não são eventualmente boas. Entende? Mas a forma de pensamento, ela é dura. Ela pode ser boa, ela pode ser bastante pesada. Por isso o cotidiano influencia muito. Se você curte demais um cantor, um artista, e você, porque você gosta da música, você percebe que aquela música te transforma, ela mexe com você, então é uma história. Se você a partir dali se sintoniza com o artista, é outra história, muito diferente dessa daqui, muito distante. Elas podem eventualmente se cruzar, mas serão duas realidades. Tá? Muito bem. Então, olha, guarda isso aqui, ó. É uma parte do processo, tá bom? Agora, aqui entra a nossa cura para todos os males. Devia, na verdade, é o nome Panaceia, que teoricamente era irmã de Higieia, ambas filhas de Esculápio. Nós já conversamos sobre isso, mas a Panaceia não devia se chamar Panaceia, devia se chamar música. Porque ela cura todas as coisas mesmo. Não é bem assim, mas é. Outro livro do André Luiz, Mecanismos da Mediunidade. Olha só que interessante. A gente faz isto aqui, ó, durante um fenômeno de animismo, uma reconstrução autobiográfica. Lembra que nós falamos que parte das memórias, elas estarão em existências anteriores. De uma certa forma, a gente está evocando aquilo, mas trazendo para a mente consciente. E a gente que acha que aquilo está atrapalhando. Às vezes aquilo é necessário com que você tome contato, sem que seja de forma dolorosa. E durante um fenômeno mediúnico, durante um animismo, você está transitando por uma vivência anterior sua, por uma experiência, sem que você sinta a carga emocional que ela eventualmente tenha provocado no momento em que aconteceu. Tá? Olha lá. O pensamento cria ondas e imagens molde. Isso aqui tem sido objeto de estudo do Dr. Sérgio, né? As ondas, o pensamento como onda mesmo. Existe até um estudo que está tentando formular matematicamente o pensamento enquanto onda. Isso é maravilhoso. Em algum momento eles vão conseguir. Olha lá, onda mental. Todo pensamento gera formas, pensamento, imagens. Isso acontece nesses núcleos aqui cerebrais, principalmente no hipocampo, onde você contextualiza. Quando a gente está numa reunião de apometria, por exemplo, em que as pessoas sensíveis, cada um começa a descrever uma coisa diferente. A Mira está falando que está vendo um sol no campo, aí de repente a Ana fala que está vendo um quadrado, de repente a Su fala que viu um cachorrinho. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Então esse contexto vai sendo gerado em fragmentos, em diferentes pessoas, para compor um núcleo com uma certa lógica, né? quando a gente consegue compreender. E então isso começa no hipocampo, dali ele estimula as nossas memórias emocionais, a marcação afetiva através da amígdala. Isso daqui gera um estímulo em vários núcleos cerebrais, que é o córtex associativo, fazendo uma reconstrução de uma imagem, que é aquilo que eu falei da lembrança do jantar de Natal do ano passado. E a partir daqui, redes neurais no cérebro todo criam uma narrativa, que não é mais a verdade absoluta. Você comeu pêssego no Natal, mas você já não lembra como estava exatamente o pêssego, se foi numa comida salgada, se foi na sobremesa, se foi... não, foi tal coisa. E aí alguém que estava com você fala, você está louca? Não foi? Mas para você foi. Entendeu? Então a nossa memória, ela precisa estar leve, ela precisa ser compreendida com carinho e acolhimento, porque senão a gente endurece, tá? Vamos lá. Quando um conteúdo emocional antigo emerge, ele já não volta, porque isso que eu falei para vocês, como um arquivo puro mais.
ele é uma reconstrução viva, orgânica, com base até no que aconteceu hoje. A lembrança vai se contaminar com elementos desde a sua experiência até este momento, tá? Então, na reconstrução viva, mais uma imagem que você cria, ó, e mais a emoção, e mais aí sim corpo, que é a reação do que o seu sistema nervoso provoca. Lembra que o limão faz salivar de vez em quando, tá? Muito bem, André chama isso de exteriorização anímica. E aí, isso provoca alguns fenômenos, uma idioplastia, uma forma de pensamento, ela que aprofunda a ideia de que o pensamento materializa formas percebíveis. Essa é a nossa intenção numa reunião, num trabalho espiritual. Eu preciso que um conteúdo que está acontecendo no plano sutil ganhe uma forma, porque senão é difícil da gente descrever. A gente vai ficar perdido quando a ideia nossa é que seja o mais compreensível possível, para que a gente possa dar uma ajuda, dar um suporte, ok? Então isso daqui é um pouquinho do que acontece, que a gente falou, ó, flashbacks simbólicos, eles não vão ser catárticos necessariamente, tá? E aí essa dramatização autobiográfica, porque a gente vai relatando uma cena que a gente, se não perceber o animismo, acha que não tem nada a ver com a gente. De alguma forma tem. O que é interessante é manter um autocontrole. O animismo vai ser entendido então, olha, como um conteúdo de memória emocional, assumindo uma forma sensorial e uma narrativa. Porque a gente vai descrever o que está lembrando. Você começou a descrever o que está lembrando, você está narrando um conteúdo que agora é um quadro, é uma pintura. Ele não tem mais só a cor que você usou no passado, ele tem outras cores, tá? Isso acontece assim, tá? Fisiologicamente. Durante o fenômeno de animismo, a gente precisa ter uma cautela com isso daqui, pensamentos intrusivos, que podem ser de entidades, de contextos energéticos, por exemplo, se fica embaixo de um transformador, e pode ser uma forma de pensamento, que pode atuar até como um oposto. A forma de pensamento pode ser tão grave e tão pesada, tão forte, que ela faz uma drenagem de energia mesmo da pessoa. E olha lá, parece que a gente estava conversando agora há pouco, uma obsessão de mesmo. André Luiz fala, ele liga essas coisas aqui, mostrando que conteúdos internos nossos podem se misturar com sugestões externas. É óbvio, através da glândula pineal nós já estudamos pormenorizadamente isso, tá? Isso aqui gera uma vulnerabilidade emocional. Por isso a gente estimula a cada um de nós, quando está estudando apometria, por exemplo, manter-se firme, doando energia, mas acima de tudo, qualquer percepção de sintonia emocional com o que está ocorrendo, corta esse barato aí, tá? Seja sempre um socorrista a serviço e não um paciente a mais para dar trabalho, tá bom? Bom, aí acaba criando isso. Isso daqui é uma coisa que acaba sendo gerada na gente, mesmo que subconscientemente, e repetição de padrões. Olha, a gente começa a ter de novo pensamentos. Na homeopatia tem um termo em inglês chamado duels, que é o pensamento que patina. Você tem uma sensação desagradável que não sai dali. Por exemplo, você está pé da vida com alguém, com alguma coisa que aconteceu, e você não sai daquilo. Todo dia parece brincadeira, mas alguma coisa acontece que você fica com aquele buraco no estômago, porque você fica sentindo aquilo por aquela pessoa. Esses pensamentos repetitivos, na maioria das vezes, uma vez estimulados por uma entidade externa, eles acabam desenvolvendo um padrão repetitivo, tá? Imagina. Isso daqui vai acontecendo com o passar do tempo. Precisa tomar cuidado no animismo, para que a gente não fique sugestionado. Porque às vezes o conteúdo que está vindo do plano espiritual não é necessariamente uma coisa importante demais. Ela pode ser só um pano de fundo para a informação que precisa transitar. E a gente fica tentando se apegar para não perder nada do que está chegando. Então precisa de uma certa cautela e leveza, tá? Senão a gente acaba contaminando mais.
Ok? Olha lá, e lembrar disso daqui, ó, os núcleos hipotalâmicos, geradores dos comportamentos psicobiológicos, vão gerar memórias emocionais fortes, tá? E olha só, recrutam respostas autonômicas do sistema nervoso simpático, parasimpático, como a gente falou, e eles recrutam atitudes, comportamentos inteiros. 4 grandes núcleos do hipotálamo, existem vários, mas os 4 principais. Qualquer alteração de comportamento relacionado ao apetite, para mais, para menos, à sexualidade, ao sono e ao mecanismo de ansiedade e agressividade, seja por apatia ou por uma hiperestimulação, uma atitude, um comportamento, um temperamento um pouco mais irascível. Qualquer uma dessas situações, nós vamos ter o hipotálamo envolvido. Hipotálamo envolvido, eu tenho grande chance de que seja, na verdade, o desencadeamento de um estímulo que veio de fora. Mesmo durante um fenômeno mediúnico. Mesmo enquanto a gente está no trabalho espiritual. Ok? Então, isso daqui é o passo. Estamos chegando no finalzinho, falta um minutinho para a gente encerrar. Pensamentos em uníssono criam campos de sintonia profunda. Você pode orar sozinho, mas orar a 2 é mais forte do que 1 mais 1. Segundo um filósofo contemporâneo, Beto Guedes, 1 mais 1 é sempre mais que 2. E ele está muito certo disso. Quando a gente faz tudo em coletivo, fica mais forte. No coral, olha o que acontece quando você está cantando no coral. Respiração sincronizada, você tem que cantar com os outros. Fraseado eu mesmo, a pulsação rítmica é compartilhada. Intenção semântica comum. A gente tem um contexto semelhante, porque se a gente está cantando, às vezes a gente até pede, pelo amor de Deus, presta atenção no que você está cantando. O que é que você está cantando? Você está cantando uma cantiga de ninar? Ou é uma oração, ou é uma musiquinha, uma marchinha de carnaval. Não importa, mas quando você pensa no que está cantando, você está dentro daquele contexto. Ok? Olha lá, fusão afetiva do texto. Ó. A gente está tendo até a dificuldade de cantar aquela música Obrigado, Mãe, porque algumas pessoas têm vontade de chorar quando está cantando. Mas dá mesmo, dá um trem na garganta da gente. Porque a sensação de gratidão é tão grande que não dá para expressar aquilo em palavra. E aí a música faz transbordar na gente um monte de sentimento. Tá? Olha lá, favorecendo a coerência dos estados internos. Então, cantar junto, sabe o que faz? Organiza o animismo. Olha que bacana. Cantar junto cria um caminho para o mecanismo do animismo não ser um obstáculo durante o fenômeno mediúnico, mas sim uma ferramenta de utilidade do plano espiritual através de nós. Você lembrar de algo que até pode não ser bom durante uma reunião de trabalho espiritual, pode ser o momento necessário para que o plano espiritual te utilize para uma determinada informação, desde que você mantenha uma neutralidade e um autocontrole, ok? Então esse é o nosso objetivo, que é, na verdade, não sermos um robô comandado, que você fez uma linha de comando. Outra alegoria seria que você saia da posição de uma peça no tabuleiro do xadrez para a posição do jogador. Eu decido que peça eu vou mover a partir de agora, assumindo a responsabilidade que eu posso estar colocando uma peça nisso. Mas eu estou decidindo aquilo. Entende? Controle. E aí, olha só, aqui é um fenômeno de unidade que está acontecendo. Olha, isso aqui está criando o coral acontece quando não tem mais uma individualidade, está todo mundo em conjunto. Mas a gente não é um robô, com um sistema frio. A gente é um mecanismo, a gente é um ser cujos mecanismos são orgânicos muito mais do que pelos seus compostos atômicos e as suas reações químicas, mas orgânico no sentido de que é vivo e que recebe e transmite interferências a todo momento. Ok? Então, a mensagem do estudo de hoje é: animismo ocorre tanto num fenômeno mediúnico quanto no momento de vigília. É assim que, por exemplo, aquele
parágrafo, acho que do Livro dos Espíritos, diz que quando se pergunta se os espíritos interferem em nossa vida, muito mais do que pensamos, a ponto de serem eles que nos comandam, conduzem a vida, tá? E parte disso é através da glândula pineal, o estímulo acontece ali, mas é através das nossas memórias profundas de existências anteriores que nós geramos o desencadear de fenômenos neuroquímicos no nosso organismo. Tudo bem? E é importante, né, essa sintonia que a gente faz e manter a vigília, né, também para que essas sintonias sejam boas, né? Então vamos ser influenciados, aí é a gente que move a peça, né? Por espíritos não muito, né, evoluídos ou seres de luz que nos iluminam a passagem do caminho, né? Exatamente. Ok? Então deu para entender um pouco o que é animismo, tá? E como ele funciona do ponto de vista cerebral, quais os núcleos que ele estimula, como que ele acontece e como ele vai contaminar o seu fenômeno mediúnico, qualquer que seja. Pode ser bom e pode não ser, a depender do contexto biológico que a gente organiza no dia a dia. O cotidiano é mais importante. Ok? Então nós vamos nos preparar para a segunda parte do trabalho. Okay?